Riders on the storm. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje nós vamos terminar um módulo que se refere à semântica verbal. Nós trabalhamos essa aula, agora eu a dividi, correção, em 3. Primeiro foi o modo indicativo, que é aquele modo da certeza, lembram que eu coloquei para vocês? Você tem o modo indicativo, que é dividido em 6 tempos verbais, lembram disso? E esses 6 tempos verbais, eles não são somente os 6 tempos verbais, eu também coloquei para vocês os tempos compostos, quando você trabalha com a locução, quando você trabalha com verbo auxiliar e verbo principal. Lembram disso? Quem não viu tem aula anterior gravada, é só buscar lá, certo? Eu até chamei a atenção desde a matéria somente morfologia, porque quando nós trabalhamos a parte de semântica verbal, você não trabalha literalmente com a decoreba, você mergulha, sabe onde? Na interpretação. Como eu venho falando em todas as aulas, o que acontece? Você tem a base, que é aquilo que você tem a obrigatoriedade de ter um conhecimento correto para a conjugação do verbo, qualquer que seja o seu tempo. Mas, por exemplo, se eu coloco para vocês que o indicativo você tem a certeza, em sua maioria você tem a certeza, e que o modo subjuntivo você tem a possibilidade, é algo que vai acontecer, você não tem a certeza, correto? Por exemplo, quando eu também coloquei no futuro do pretérito, ainda falando do modo indicativo, você também não tem a certeza. Até mesmo eu coloquei para vocês falando que esse é o tempo verbal que é utilizado por telefonistas, principalmente. Eu gostaria, eu falaria, eu até brinquei com vocês dizendo, quando alguém chega e fala comigo, fala, professora, eu queria que você desse uma olhada na minha prova. Você queria, então eu não vou olhar, porque você queria. Então, você tem a possibilidade de que eu olhe ou que eu não olhe, certo? Foi até um exemplo que eu coloquei, se não foi esse, foi algo bem parecido nas videoaulas anteriores. O futuro do pretérito é o único que te deixa uma ideia de possibilidade. Tanto que você lembra assim, alô, você pega o telefone lá, alô, alguém fala contigo lá, alô, eu gostaria de falar com o responsável da residência? Gostaria, não é certeza. Tanto que quando eu quero algo, alô, eu quero falar com a pessoa tal, então eu já vou direto que eu quero, não tem a possibilidade, eu quero, é o meu desejo, é certo, é o meu querer naquele momento, ok? Quando você está no modo subjuntivo, que você tem somente 3 tempos verbais, eu esqueci de falar dos tempos verbais do modo indicativo, tudo bem, vamos lá, eu tenho presente, eu tenho pretérito perfeito, por exemplo, presente, eu amo, vou pegar verbo regular, tá? O que é um verbo regular? Verbo regular é aquele que possui o mesmo radical, ele não altera. O verbo irregular é aquele que não há repetição do radical, correto? Por exemplo, o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Tá vendo? Não existe o mesmo. Agora, por exemplo, isso, quando eu penso no presente, eu penso no verbo amar, eu amo, tu amas, ele ama. Então, eu tenho am. AM é o meu radical. O que vem posterior são as desinências, modo, temporal, correto? A desinência que eu tenho com relação à quantidade, né? Se é singular ou plural no verbo. Eu tenho a vogal temática. Então, veja, eu tenho várias colocações que nós vamos estudar nas próximas aulas, ok? Se não me engano, é a próxima aula que eu já vou trabalhar com os radicais, vogal temáticas e desinências. Então, já guardem a próxima aula lançada. Na próxima semana, creio eu, já deverá ser isto, sobre esse tema. Então, veja, quando eu falo presente, eu amo, presente modo indicativo, eu amo, tu amas, ele ama, só vou conjugar as 3 primeiras pessoas do singular, ok? Quando eu falo no pretérito perfeito, eu amei, tu amaste, ele amou. Quando eu falo no pretérito imperfeito, eu amava, tu amavas, ele amava. Quando eu penso no mais que perfeito, eu amara, tu amaras, ele amara. Agora, se eu vou para o futuro do pretérito, eu amaria, tu amarias, ele amaria. Futuro do presente, eu amarei, tu amarás, ele amará. Veja só,
Em todos, com exceção do futuro do pretérito, eu tenho a certeza apresentada. Tanto que eu coloco para vocês como exemplo, quando eu passar no concurso federal, não sei quando é, 2020 certamente não, pois não há concursos abertos, correto? Não concursos públicos, de tão pouco federal. Pelo menos não vi aqui ainda no estado do Rio de Janeiro. Vamos lá, aí penso, quando, se sair para 2021 e a pandemia tiver melhorado e der para fazer a prova, vou fazê-la. Se vou passar, não sei. Mas eu posso afirmar que, olha, o quando já estou adiantando para você, que não sei quando é, então estou me referindo a um futuro incerto. Se eu estou no futuro incerto, eu estou conjugando futuro, tempo futuro, do modo subjuntivo. Por que mesmo? Porque o modo subjuntivo, ele é incerto. Ele não existe a mesma certeza que há no indicativo, correto? Mas veja só, se a matéria é semântica verbal, eu não estou trabalhando com a morfologia. A morfologia, ela pode ser decorada. Eu prefiro interpretada. Porém, se eu mexo com semântica, eu estou mexendo com interpretação. Se você parar para analisar, sabendo o básico do verbo, correto? Você não precisa decorar, você só precisa saber o básico, não precisa saber conjugar todos os verbos. Você só precisa, pelo menos, saber um pouco daquilo que é presente, passado, futuro, ter uma ideia de como é conjugado o pretérito perfeito. Por exemplo, se você parar para analisar, os pretéritos não são difíceis de serem conjugados. As desinências modo-temporais, as desinências destes verbos que indicarão o tempo verbal, o modo temporal, modo que eu digo é modo indicativo, modo subjuntivo, temporal, tempo presente, tempo pretérito. Aí você verá qual tipo de pretérito tempo futuro, certo? Por isso, desinência modo temporal. Aí, vamos lá. Eu disse no meu exercício, na minha fala agora, que quando eu passar a ideia de futuro, ou seja, subjuntivo, modo subjuntivo, tempo futuro, quando eu passar no concurso público federal, não sei, né, quando é, coloquei há pouco para vocês, darei um churrasco. Vamos lá, quando eu vou passar, não sei sequer quando acontecerá o próximo concurso público federal, aquele que eu pretendo me inscrever. Estudar, tento sempre continuar estudando, mas quando ele abrirá, não sei. O que eu tenho como certeza é que darei o churrasco. Darei futuro, modo indicativo, tempo futuro do pretérito. Eu darei, tu darás, ele dará. Não existe a possibilidade, eu daria um churrasco. Correto? Então, veja bem, quando coloco isso, eu faço uma interpretação. Você não precisa decorar, você precisa interpretar. A certeza está onde? No modo indicativo. A incerteza aparece onde? No modo subjuntivo. E a ordem? Onde aparece a ordem? A ordem aparece no modo imperativo. Faça tu o dever de casa. Veja bem. A propósito, para compor o verbo imperativo, eu vou extrair as segundas pessoas, correto? Vou extrair as segundas pessoas, segunda do singular tu, segunda do singular vós. Só que você utilizará o você no lugar do tu e do vós, ok? Aí, vamos lá. Não, desculpa, retira isso. Você vai colocar o tu e você vai colocar o vós, correto? Serão as segundas pessoas do imperativo. E subtrairá o quê? A letra S. Por exemplo, eu amo, tu amas, ele ama. Bem, o que você vai fazer? Termina com S? Ok, você vai subtrair essa letra S e você conjugou as segundas pessoas do modo imperativo, aquele que dá a ordem. Ama tu, certo? Ama você, entendido? E o restante você vai tirar do tempo presente do modo subjuntivo. Idêntico. Ah, tá. E o negativo? E caramba, esse daí copia tudo. Você só vai colocar o não, o verbo conjugado e fecha com o pronome lá na frente. Entendido? Pois bem, veja, fiz uma rápida revisão. Para quem não assistiu, tem maiores explicações, tem mais exercícios, mais exemplos teóricos, é claro, com observações
nas aulas anteriores. É só buscar o modo semântica verbal do modo indicativo, semântica verbal, se não me engano, é o modo subjuntivo e imperativo, ok? Hoje eu vou mexer com formas nominais. Valéria, você começou com o resumo das aulas anteriores? Só um pouquinho, porque eu vou trabalhar hoje com o que também falei lá atrás, que é o gerúndio. Eu vou trabalhar também com o particípio dentro da parte semântica, dentro da interpretação. Consequentemente, eu precisaria que vocês relembrassem tudo isto que ainda assim eu resumi das aulas anteriores. E caso vocês tenham dúvidas, dê uma olhada lá, tá postado lá no canal Valéria Mesquita, lá do YouTube, tem lá, basta você lá, puxa lá que você vai encontrar, ok? Até tem pouco tempo, foi agora, acho que no mês de outubro mesmo, não precisa nem ir tão longe, ok? Agora, olha o que eu coloquei. São formas nominais a colocação, porque os verbos agora que estarei apresentando, eles deixarão de ser verbos e trabalharão de que forma? Eles serão transformados em nomes, por isso formas nominais. Posso pegar um verbo e transformar para um substantivo? Posso. Posso pegar um verbo e transformar para um adjetivo? Posso. Posso pegar um verbo e transformar para um advérbio? Sim, vou colocar o estado. Não se esqueça que o adjetivo é uma característica, a palavra que eu prefiro utilizar, eu não suporto a palavra qualidade. Por quê? Se eu viro para alguém e falo, você é feio ou você é feia? Desde quando que feio ou feia é uma qualidade? No meu ponto de vista, é um defeito. Portanto, eu prefiro dizer que adjetivo é estado do sujeito. Você é nervosa, por exemplo. Você está doente. Você está sarada, ok? Então, veja, você estará trabalhando com o quê? Você estará trabalhando com característica que será dada a um nome ou a um sujeito. Dependerá da oração ali apresentada para vocês, ok? Aí, veja, eu coloquei aqui no quadro formas do verbo que exercem funções próximas. Veja, eu estou trabalhando com nominal. Então, próximas. Nem sempre eles se tornarão, tá? Aos nomes, o que foi que eu acabei de falar? Substantivo, adjetivo e advérbio. Primeiro, infinitivo. Quando você trabalha com o verbo no infinitivo, é aquele verbo que a princípio não é conjugado, correto? Vamos comigo aqui ver? Olha só, é o nome do verbo, processo atemporal. Por exemplo, ingerir água faz bem. Ingerir água, sim. Vamos lá, toda vez que você pensa no infinitivo, você vai lembrar do quê? O infinitivo, pela sua decoreba, né? Você terá aqui a desinência como sendo R, correto? Então, o verbo é ingerir. Qual é a desinência? A desinência é o R. E caramba, como é que ele está conjugado? Ele está no presente, no passado, no futuro. E ele não está conjugado, né? Pois é. Então, olha só, se eu quiser transformar este verbo e colocar para o nome, haja visto que vocês já sabem fazer isso, pois eu faço essa solicitação a vocês quando precisam criar títulos. Eu digo, criem títulos, derivem os verbos, não coloquem verbos no título, apresentem à banca que vocês são conhecedores da língua portuguesa. Não é assim que eu falo sempre? Não quero verbos conjugados no título. Correto? Sempre solicito isto. Aí vocês perguntam, Valéria, no Enem eu posso colocar? Lá eles nem sempre pedem. Aí eu coloco o seguinte para vocês, o Enem não cobra. No entanto, se você criar este título e ele estiver muito bem encaixado em todo o seu texto ali representado, vai ser maravilhoso, porque o cara do Enem, a pessoa que lá esteja fazendo a correção, estiver fazendo a correção, irá ver que você é uma pessoa que tem conhecimento, que você sabe criar um título e não somente ir direto para o texto, correto? Então, veja, infinitivo, nome do verbo, processo atemporal. Eu posso colocar, Valéria, é difícil, né, gente? Pega a palavra e pegue o quê? O radical e transforme. Olha só, a ingestão de água faz bem. Tem sentido? Idêntico. A diferença foi que o verbo foi transformado.
agora eu tenho aqui a ingestão, ainda tem o adjunto adnominal aqui do lado, que se refere a um nome, correto? Ingestão não é verbo, ingestão é nome. Então, esse azinho aqui nada mais é do que aquilo que eu falo sempre, que é um adjunto adnominal, pois ele está se referindo à palavra ingestão, que é um nome. Vamos lá, o saber, próximo, né? Esqueci até de colocar aqui, ó, uma observação. O saber esperar, faz parte do amadurecimento. Aí, olha só, verbo transformado em substantivo. O saber eu posso trocar pelo conhecimento? O conhecimento faz parte do amadurecimento, certo? Então, olha, o meu verbo aqui ele foi transformado também em substantivo. Aí quem olha e guarda a decoreba, não, olha só, isso aí vai aparecer assim, piscando para você como uma luzinha maravilhosa para você marcar ali como sendo verbo no infinitivo, né? Aí você, tá bom. Só que aqui não é verbo, ele está transformado, aqui ele não é verbo, aqui ele é substantivo. Sabe por que muitos vão marcar saber? Porque pensarão que, olha só, esse aqui é o verbo saber. É o verbo saber. Se ele é o verbo saber, o que acontece? Eu sei, tu sabes, ele sabe. Aí a pessoa vai e ainda por cima conjuga. Só que ela esqueceu que nós podemos fazer a transformação. O saber, aqui neste caso, é aquilo que você adquire, né? Você adquire o saber, conhecimento, é aquilo que você vem adquirindo gradativamente, correto? Você, como eu sempre falo, ninguém nasce sabendo de nada. Gradativamente, os saberes irão se encaixando em você, de acordo com a sua busca e de acordo com aquilo que lhe é apresentado, correto? Então, veja, o saber aqui, para quem decora, vai dizer que isso aqui é um verbo que está no infinitivo, mas não é. Esse aqui eu tenho um verbo que ele está transformado em substantivo. A decoreba diz que é por quê? Porque terminou com a R, R e R, então é um verbo conjugado no infinitivo. É claro que não, você vai analisar, você vai interpretar a oração para que este erro não aconteça, porque você não vai deixar isso acontecer, você vai lembrar, porque eu vou estar lá no seu ouvido na hora da prova. Tem gente que diz que eu fico na hora da prova. Caramba, Valéria! Então, veja, aí coloquei aqui, ao estar comigo, tudo mudará. Esse aqui já é um outro exemplo. Veja só, ao ficar, eu botei com barra aqui, né? Estar comigo, tudo mudará. Ok, eu estou no infinitivo. Porém, veja, lembra do exemplo? Vocês lembram do exemplo que eu tenho colocado sempre? Quando eu passar no concurso federal, eu tenho a ideia de que isso mesmo, futuro do modo subjuntivo. Porque você não sabe quando vai acontecer. Olha que interessante. Quando ficar ou quando estiver comigo, tudo mudará. Então, veja, agora eu tenho o tempo futuro do modo subjuntivo. Tudo depende do quê? Da sua interpretação e do seu conhecimento básico com relação a verbos. Por isso, ao iniciar a aula, eu precisei voltar falando sobre indicativo, subjuntivo, imperativo e não fui mais à frente porque vou trabalhá-lo no decorrer, como já comecei a falar com relação ao verbo conjugado no infinitivo. Conjugado, ele não conjuga, correto? Aí vamos lá, particípio. E, cara, quando você decora o particípio, você decora como ado, é, ido, não é? Pois é, você pode até decorar para ficar mais fácil. Desde que, preste atenção, isso também, tá? Tome cuidado. E desde que você lembre que você guarda ado, edo, ido, porque você identifica ado como sendo primeira conjugação, o é como sendo da segunda conjugação e o i sendo da terceira, correto? Aí não tem problema, desde que, olha bem, frisa aí, desde que, negrito, itálico, caixa alto, o que você quiser. Desde que você lembre que, na verdade, isto aqui é a partícula que tira, diferenciar o particípio, nada mais é do que o do. Pode ser o da também, mas do, hífen do, somente isso, assim como lá no infinitivo é somente hífen e o R. Acabou. É o R que é a desinência do infinitivo, certo?
Seguindo, quando eu penso no particípio, eu penso em algo que já acabou. É um processo, como eu coloquei no quadro, finalizado. Como assim? Algo acontece no presente, algo transcorreu no gerúndio, porque o gerúndio tem uma ideia de continuidade, e o particípio ele vem chegando como a ideia de fim, acabou, não tem mais nada, certo? Você guarda isso, gerúndio é a ideia de continuidade, e o particípio ele tem a ideia de quê? A ideia de fim, processo finalizado. Aí veja, exemplo. Eu falei, olha só, o do, né? Dependendo pode ser da, lavada. Tá vendo? Lavada a louça, pode brincar. Valor adverbial, depois de lavar. Certo? Que é o advérbio, gente? Eu tenho vários tipos de advérbio. Intensidade, né? Advérbio de modo, advérbio de negação. Olha, você lerá e você verá. Isso aqui se encaixa? Se você não decorou, não tem problema. Desde que você saiba, tem o hábito também da leitura. Ou preste atenção às suas leituras, nos seus livros didáticos e você veja lá, interpreta, no que você interpreta, entende? Ah, é causal? Ah, é consecutivo? Qual é a ideia que lá existe? Você só tem que interpretar, certo? E o advérbio, quando se fala de advérbio, adjunto, adnominal, advérbio, verbo, você lembra de quê? De verbo. Então, o advérbio estará sempre se referindo a um verbo, correto? Não é a um nome, não é a uma pessoa, não é a um objeto, mas sim a um verbo. Então, lavada a louça, lavada, verbo lavar, correto? O que foi lavado? A louça, correto? Que é o valor adverbial. Depois que lavar a louça, olha aqui, pode brincar, fique à vontade, certo? A louça terá de ser lavada para você sair. A louça terá de ser lavada. Olha aqui, ela terá de ser lavada para você sair. Eu tenho aqui, veja bem, valor adverbial, porque você só poderá brincar se a louça estiver lavada, ok? Agora aqui, a louça terá de ser lavada para você sair. Você primeiro tem que acabar de lavar essa louça. Quando você acabar, você pode sair. Você tem que fazer essa interpretação. Eu primeiro lavo para depois sair. Entendido? Entendido isso, gente? Embora eu tenha falado na ordem inversa, olha só. Eu quero sair. Você quer sair. Qual é a condição para você sair? A louça terá de ser lavada. Certo? Então, agora eu tenho particípio em locução. Por quê? Acabou. Você terminou, lavou, saiu. Tchau. Acabou, não tem processo. Não tem uma consequência, não há condição aqui específica. Se você não tem essa... Para que isso aconteça, você terá aquilo a cumprir, certo? É questão de interpretação, tá? Observação. Ele tem expressado sua opinião com clareza. Olha só. Ele tem expressado sua opinião com clareza. Eu tenho o verbo ter, que está aqui logo após o meu sujeito e pronome de terceira pessoa, ele. Se eu pensar em pronomes, é um pronome pessoal do caso reto da terceira pessoa, ele, correto? Ele tem expressado sua opinião com clareza. O verbo ter, ele exige, presta atenção aqui, ó, ele exige o particípio regular. Veja só, como eu vou falar... Ele expressar sua opinião com clareza. Não cabe. Eu preciso utilizar, veja, no nosso falar, não quando eu estou dando aula, que você sabe que quando eu saio da sala de aula, quando eu não estou dando aula, quando eu não estou explicando, o meu falar ele é até mais coloquial. É claro, se eu estou a trabalho, se eu estou trabalhando, se eu preciso passar a vocês o entendimento, a compreensão da língua portuguesa, se faz necessário que eu apresente a vocês a linguagem como vocês deverão escrever. Então não adianta eu ficar conversando com você com uma linguagem informal, com uma linguagem coloquial, porque você não terá o hábito de ouvir a linguagem que deverá escrever, o verbo que deverá conjugar, os sinônimos que deverão ser apresentados, os pronomes que deverão ser encaixados ou trocados para que não haja repetição de palavras, certo? Para que a sua redação seja o mais rica possível. A aula de português e redação, elas estão muito coladas, porque a prova de redação, ela vale 1000 pontos, a aula hoje é de português, mas redação vale 1000.
Então analisa comigo, se você sabe trabalhar bem e tem o conhecimento da gramática, da interpretação, você se sairá muito bem, ou sair-se-á, se quiser conjugar o verbo, olha, joguei de mesóclise, sair-se-á muito bem em qualquer prova, certo? Como eu sou a professora de redação de vocês, não tem como eu não fazer essa lembrança, porque se eu estivesse na sala com vocês, certamente eu o faria. Não tem dúvidas, como vocês sabem, como eu sempre fiz, né? Então veja, eu tenho a obrigação, não há como eu subtrair o verbo ter, porque ele tem expressado sua opinião com clareza. Tá, ele tem expressado o quê? Sua opinião. Ele tem, ele tinha, ele terá. Como fica? Terá não cabe, correto? Por que não cabe? Porque o particípio, nesse caso, ele é processo finalizado, correto? A não ser que a contextualização que venha à frente permita que eu fique com a ideia de algo fechado, finalizado, executado, terminado, qualquer que seja o pronome que você prefira. Pronome não, o sinônimo que você queira utilizar para o verbo, ok? Depois aqui, sua opinião é expressa com clareza. Aí eu coloquei verbo ser, você viu que eu não sublinhei, né? O verbo ser está aqui. Não se esqueça que o verbo ser é um verbo de ligação. Ele liga o sujeito ao seu predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, olha como eu preciso fazer eu tenho que lembrar várias matérias para trás. O predicativo do sujeito, ele é aquele que apresenta uma característica, ele apresenta um estado do sujeito. Assim como há também em muitas gramáticas, que é uma qualidade do sujeito. Gente, eu tenho que falar da palavra qualidade porque ela está presente nas gramáticas. Mas eu posso colocar para vocês que eu subtraio qualidade, pois o que mais se faz presente é a característica, assim como o estado. Você tendo esse conhecimento, você vai longe e acerta toda e qualquer questão. Desde que você lembre, verbo de ligação é aquele que liga o predicativo do sujeito que expressa um estado do sujeito, como eu coloquei, ela é nervosa, ela está nervosa, né? Foi o que eu dei como exemplo no início, né? E coloquei também com relação à característica, eu coloco que ela é feia, ele é feio. Característica, a partir do momento, eu sempre friso isso, a partir do momento que eu chamo alguém de feia ou depressivo, vamos colocar de tal forma, se eu depreciar alguém, eu estarei colocando defeitos. Então, eu prefiro trabalhar a palavra características. Porém, se vocês fizerem uma prova e nessa prova lá estiver escrito estado do sujeito, característica, ok. Escrito estado do sujeito, ok. Apareceu a qualidade também? Também estará ok, certo? Se acaso apareça algo e estejam essas três palavras presentes, se estiver de acordo, pode marcar sem medo, porque as gramáticas, algumas ou a maioria, né? Algumas as que Lei Bechara não coloca tanto, porém o Celso Cunha ainda trabalha com a palavra qualidade. Então isso vai depender daquilo que você estiver fazendo, entendido? Você observe também sempre o enunciado, porque se for linguisticamente é de acordo com Evanildo Bechara. Evanildo Bechara é adequado e inadequado. Se for certo ou errado, aí você já está com os dois pés fincados no Celso Cunha, que é a gramática exata. Não existe meio termo, não se adequa, ou é ou não é. Não existe regionalismo, não existem os grupos com determinados falares, mas sim aquilo que é gramática correta ou não, nada de meio termo, certo? Ah, mas acontece que eu sou o falante, ele é o receptor, ele entendeu minha mensagem. Tá, está gramaticalmente escrito correto? Não? Então estará errado. Lembra? Só para Evanildo Bechara, que é gramático e principalmente linguista, é que é aceitável, porque ele utiliza adequado e inadequado. Então, observe bem o enunciado. Estou falando tudo isso porque já estamos chegando no final do ano e alguns falares meus de sala de aula não estou com vocês não se posicionam e eu preciso falar novamente, né?
Porque não pode cair no esquecimento. Entendido? Até porque a prova vai chegar. Sua opinião é expressa com clareza. Olha lá, sua opinião é expressa com clareza. Verbo ser exige participe irregular. Por que ele é irregular? Porque o verbo ser, ele é um verbo irregular. Ele não possui o mesmo radical, assim como exige e existe o mesmo radical, onde? Quando eu estou com o verbo ter. Certo? O verbo ter, eu terei, tu terás, eu teria, ele teria, mas Valéria, eu tinha, tá, mas ainda assim eu vou ter o radical ainda lá presente, certo? Aí quando eu penso no gerúndio agora, gerúndio, como eu havia colocado, processo duradouro e contínuo, ou seja, quando eu trabalho com infinitivo, olha só, eu tenho a temporal, vai depender da sua interpretação. Quando eu estou trabalhando com particípio, lacrou, fechou, acabou. Particípio, eu tinha falado, ou seja, você não está falando, você não falou, você falou e ponto, acabou. Particípio é a ideia de processamento terminado, processado, acabou. Quando você trabalha com gerúndio, o gerúndio não tem essa, o gerúndio é contínuo, é duradouro, ele continua. Por exemplo, quando se fala sobre política, a política ela está acontecendo. Quando se fala de vida, está se vivendo. Eu não estou falando de uma vida passada, estou falando do momento pandemia. Se eu falo da pandemia, a pandemia ela começou para a TV, para nós, para a TV que é chamada de grande mídia, né? Para muitos ela só começou mais chamando atenção mesmo, foi no mês de março, porém, ela já, pelo que está divulgado pela internet, durante o carnaval já tinha, no início do ano já tinha o raio desse vírus aqui pelo Brasil, o raio, olha a linguagem informal e coloquial, né? Já havia esse vírus aqui no Brasil, mas não foi divulgado porque é um número pequeno, poucas pessoas, certo? Agora, quando chegou, se não me engano, foi exatamente no dia 13 de março que vamos parar tudo, começamos com a pandemia, todos fiquem em casa, lembram disso? Pois bem, aí é que a pandemia começou e está se alastrando. Agora começamos falando sobre a flexibilização, sobre os tipos de isolamento, que eu até comentei em aula sobre o vertical, o horizontal, o que vocês achavam, correto? Vocês fizeram redação sobre isso, muito bem dissertado, diga-se de passagem, certo? Muito bem trabalhada, cada um da sua forma. Então, veja, a pandemia, ela não acabou, ela chegou, é passado, mas ela continua, ela é contínua, então ela é gerúndio. Qualquer tema que você vai trabalhar sobre pandemia, a pandemia, ela continua. Quando ela acabará, não sei, ela está ainda. Começou para a grande mídia, isolando, todas as pessoas ficando em casa, a partir do dia 13 de março, que isso foi divulgado na grande mídia. O que é a grande mídia? TV. Veja bem, TV. E até digo a vocês, quer saber muito mais para ter mais informações maiores para você trabalhar bem, mas muito bem mesmo? Vai para o YouTube, gente. O YouTube tem muito. A grande mídia, ela fecha muito sobre os assuntos. Se você puder, e eu sei que a maioria adora ficar no celular ou mesmo no computador, vai lá pelo YouTube. Cara, tem tanto que se fala sobre política, sobre o que está acontecendo, que muitos não sabem, o que poucos estão falando, que está tudo lá onde? No YouTube. Você só tem que pegar uma boa referência e buscar a veracidade daquilo que está apresentando sem deixar se levar, deixar ser manipulado, ok? Porque há alguns que manipulam para um lado, outros manipulam para outro. Política, Valéria? Sim, claro, cada um tem um falar. Cabe a você ser pensante, não ser alienado por eles, mas sim ouvir, identificar, guardar o que é melhor, buscar o teu pensamento, o teu senso crítico e começar a transformar. E você vai poder trabalhar numa redação também. Olha como eu estou mexendo com redação por causa de verbo, né? Então, veja, contínuo, né? Caminhando, perde-se peso sem lesões. A pandemia tá fazendo a galera engordar, né? Eu também. Valor adverbial. Quando se caminha, caso se caminhe, olha só. Quando tem ideia de subjuntivo, né? Quando se caminha, né?
geralmente para a decoreba, né? Quando se caminha? Claro que não, gente. Quando se caminha, eu tenho com a ideia do tempo, porém, a ideia do meu caminhar, quando se caminha. Não estou dizendo quando irei caminhar, tá? E olha só a interpretação. Porque se você for pela decoreba, vai pensar que se quando. A Valéria falou que o que é pretérito, falando do modo subjuntivo, que é presente, que se é pretérito e que quando é futuro. Ok. Aí veja, quando se caminha, perde-se peso sem lesões. Eu não estou dizendo quando você vai caminhar. Está dizendo que quando se caminha, certo? Quando se caminha, perde-se peso. Será que estou perdendo peso, gente? Quando se caminha, perde-se peso. Então é momento presente. Eu estou caminhando, olha, estou de um lado para o outro, que é o momento de caminhar. Se estivesse na sala, eu vou da sala, né? Primeiro detalhe. Aí, outro, refogue. Adoro couve. Refogue a couve em óleo fervendo. Veja só, valor fervendo aqui, ele está com valor adjetivo. Por quê? Tem que estar fervente, tem que estar muito quente. É aquilo que ferve. Não estou conjugando o verbo fervente. Está fervendo. É um adjetivo, não é quente. Certo? É fervendo. Entendeu? Então, veja, é interpretação. A semântica verbal e a transformação em formas nominais é interpretação, certo? Outro, venho dormindo tarde. Eu venho dormindo cedo, sabe por quê? Porque eu corrijo trabalhos de manhã, eu tento viver como uma pessoa normal, né? Durante o dia. E quando chega a noite, principalmente a partir das 22, 22h30, é a hora que faz-se mais silêncio, exceto pelos cachorros que latem, né? Não tem como. E a hora que eu trabalho. Porque nesse momento, como a maioria sabe que eu moro próximo à rodovia, tem-se muito barulho de carros. Então, nessa hora, o que tem é barulho de moto quando passa com aquele cano de descarga barulhenta, como vocês já ouviram em algumas aulas, certo? Então, veja, à noite estou trabalhando, à madrugada estou trabalhando, agora são 1h14. Deixa eu mostrar pra vocês como, olha, madrugada eu costumo estar... Ih, deixa eu ver, dá pra ver? Deixa eu ver. Deu pra ver? Acho que deu, né? Mais ou menos. 1h14. Então, 1h14 da manhã, sinceramente, não é 1h14 da tarde, não são 13 horas. É a hora que eu estou trabalhando. Essa é uma das aulas que eu tenho a gravar. Falei da moto. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas tem moto passando. Então, veja só. À noite, à madrugada. Essa é uma das aulas. Depois, vamos lá. Edição das aulas. Depois, vamos lá. Transmissão das aulas. Geralmente eu vou dormir e já tá claro. Pra você ter uma ideia como é, né? Ou saudade da minha sala de aula, eu dormia à madrugada. Oh, que saudade, gente. Então, olha lá. Venho dormindo tarde. Gerúndio, a locução verbal. Correto? Observação. Estou a correr por 3 semanas. Vocês devem ouvir muito. Estou a correr por 3 semanas. É a forma lusitana. Quem fala sempre assim. E quem fala assim são os portugueses lá de Portugal. Porque eles falam que estou a... E pegam o verbo e costumam conjugar os verbos. Estão a conjugar verbos. Né? Eles estão a conjugar verbos, né? Dessa forma. Por isso coloca-se como sendo uma fala lusitana, uma língua portuguesa, a forma dos portugueses de Portugal falarem, tá? Não é o português da língua portuguesa brasileira, e sim o português de Portugal. Tanto é que no exemplo abaixo, eu estarei apresentando a língua portuguesa brasileira. Olha só, estou correndo 3 vezes por semana. Esta é a fala brasileira. A fala lusitana é eu estou a correr. E veja, se isso cair como uma questão em prova, preste atenção, porque há quem não perceba que o estou a correr se confunde um pouco com a forma do infinitivo, ingerir água, certo? Faz bem. Então, fiquem atentos a isso. Por favor, olha a interpretação, certo? Você fala, eu nunca vi isso, olha. Estou lançando aqui e já pontuando o que pode acontecer nas provas que vocês virão a fazer. Lá em cima, está acabando. Estou com muita sede. Eu vou estar saindo. Esse é um gerundismo nosso falar
o nosso conversar, conversando por aplicativo, redes sociais, quase não se conjugam verbos. Preste atenção, difícil você encontrar pessoas que fazem as conjugações verbais. O que é mais fácil fazer? A marca de coloquialidade, que é a linguagem, a forma coloquial. Apresentei aqui. Estou a correr 3 vezes por semana. Então, se estou a correr, forma lusitana, o português de Portugal aqui apresentado, certo? Estou correndo 3 vezes por semana, fala brasileira, como nós falamos, estou com a presença do gerúndio, algo que está acontecendo. Eu fiz o exemplo aqui, caminhando, estou caminhando durante a madrugada, certo? Claro que não, eu só caminho aqui na frente do quadro, né? Como eu vou caminhar na madrugada? Mas exemplificando, às vezes eu caminho de um lado para o outro, mas não é o suficiente para perder peso. O meu tempo sentado é superior ao caminhar, certo? Então veja, estou correndo, estou com gerúndio. Agora, essa forma, eu vou estar saindo, eu vou estar estudando. Valéria, olha só, eu vou estar fazendo a prova de redação. Valéria, eu não tive tempo, tive problema com a internet. Tranquilo, sei o que é isso, com certeza sei. Eu posso te entregar ainda o PH 18, PH 17? É só você escrever, falar comigo lá no WhatsApp, você sabe que tem como. Eu tenho que fechar nota e até sexta-feira eu tenho que receber todos os trabalhos. Por quê? Senão não terei tempo hábil para a entrega do material, para a coordenação, para a emissão dos boletins, certo? Então, se acaso alguém esteja nesse momento assistindo minha aula, por favor, olha só, envia para o meu e-mail, certo? Coloque identificando, especificando passo a passo, né, o que você está me entregando, a que se refere e o seu nome, porque nem sempre o nome que está no e-mail eu vou identificar. Então, coloca lá que é um trabalho, é o PH 17, é o PH 16, não coloquem vários em um só. Coloque vários e-mails especificando para que eu possa abrir um a um, porque às vezes eu abro um, aí vem um monte. Aí, por exemplo, não dá para ler, eu tenho que pedir para. Então, até eu marcar fica mais fácil eu marcar só aquele, ó. Reenviar, está escuro, reenviar. Digitalize, por favor, envie de forma legível para que eu possa fazer a correção e fechamento. Essa é a parte que mais demora. Entendido? Então, esse aqui é o nosso falar. É aquele que você não vai escrever numa prova. E se aparecerem estes 3 gerúndios aqui, essas 3 formas, você também não errará. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu não sei quanto tempo foi de aula que eu não marquei o início, mas tentei ser rápida. Acabamos o módulo. Oh, que bom, né? Espero que tenham gostado. Semântica verbal, formas nominais. Fechamos, lacramos esse capítulo. Na próxima aula, já devo trabalhar com as partes. Vamos voltar em morfologia. Morfologia tem bastante de partes que você deve relembrar de conhecimentos adquiridos ao longo dos seus anos sobre verbos. Porque tem a parte verbal e tem a parte nominal, que eu também já coloquei em algumas aulas, certo? Se vocês buscarem lá no YouTube, vão ver. Coloca lá, vocês assistiram minha aula mesmo? Diz lá, Valéria, assisti? Valéria, ela estava legal, gostei da aula. Se você tiver dúvida, coloca lá que você teve uma dúvida e me chama no zap, não tem problema, certo? Espero que vocês tenham gostado. Continuando a estudar, o ensino não pode parar e vamos que vamos. Até a próxima!